Muito boa noite, estamos aqui ao vivo para mais um encontro, aula 4 do programa de hábitos. E essa aula é uma aula muito poderosa, porque essa aula a gente vai cair de fato ah, com a mão na massa para a transformação dos hábitos. Aqui, claro, desde a primeira aula a gente já começa a botar a mão na massa, lógico, né? Porque todas têm exercícios e tal. Só que essa aula especificamente, eu vou cirurgicamente destrinchar o hábito, tá? Como é que a gente cria hábitos, como é que a gente elimina os hábitos que a gente não quer. Então, essa aula é muito importante nesse aspecto, tá? Eu montei ela. Ops, apagou uma das luzes aqui, ó. Eu montei ela e ela ficou meio grande assim, tá? Então, eu vou fazer o seguinte: se eu sentir que ela vai passar demais, eu vou parar ela no meio e eu faço, tipo, aula 4.1 e aula 4.2, tá? Porque eu não quero, o meu objetivo aqui, eu já falei isso lá desde o início, não é ter uma aula de 2 horas, onde, né, ficar sentado aqui 1 hora e tal, 2 horas é cansativo, todo mundo já provavelmente trabalhou o dia inteiro, então, assim, não acho que é proveitoso, tá? Eu não acho que quantidade aqui é o que a gente preza, tá? Não é o que eu prezo, assim, eu acho que não é de fato. Porque tem alguns cursos, né, que você fala, não, tem tantas horas gravadas e não sei o que. Ninguém vai assistir, então eu nem acho que isso é o melhor caminho, tá? Então se eu achar que tá longa aqui, que vai passar muito de 1 hora, eu quebro ela aqui no meio e a gente continua na outra aula, dividindo essa aula em duas, tá bom? Tecnicamente, a gente teria mais 2 aulas, então essa e a próxima. Porém, se essa aula ficar grande e a próxima, as duas últimas aulas elas ficaram meio grandinhas e eu senti que não vai rolar, aí eu vou cortar e a gente talvez tenha mais aulas aí. Tô com uma luz aqui dando problema, pessoal. Vocês estão me vendo bem aí, né? Com essa luz acesa ou apagada, funciona de boa também, né? Ah, então vamos embora. Se ela não quer funcionar hoje, tá não. Vamos embora. Vamos com uma só. Bom, espero que vocês tenham curtido reviver antigos e prazerosos hábitos. Vocês colocaram em ação as atividades da semana da aula passada? Vocês fizeram? Que foi sobre a gente reviver os hábitos, né? Escolher um hábito ali positivo que a gente já viveu e revivê-lo, né? Então, não deixem de fazer os exercícios, tá? Não deixem. Depois eu vou colocar no grupo lá também, no nosso grupo, o resumo dessa aula aqui e os slides. Bom, a gente começou a entender então, na formação de hábitos, que tudo aquilo que a gente gosta, a tendência é que a gente repita. E tudo aquilo que a gente não gosta, a gente vai repelir, né? Ou seja, a gente não vai repetir. Seja de forma consciente ou inconscientemente. Então, o processo de formação de hábitos, ele começa como se fosse um processo de tentativa e erro. É como se, por exemplo, algo acontece, a nossa mente reage àquilo, pensando como resolver isso. Tá? Então a nossa mente reage no conceito de como eu vou resolver isso que está acontecendo. Esse evento que aconteceu, esse acontecimento que está aqui, como eu resolvo isso? Da primeira vez que você se depara com um problema, você não sabe ainda como resolver. Então, como a gente não sabe como resolver o problema da primeira vez que ele surge na nossa vida, a atividade neurológica do cérebro ela é muito alta, ela fica muito intensa nesse período de aprendizagem. Com certeza vocês já perceberam isso. Quando vocês estão aprendendo alguma coisa, o gasto energético é muito maior, porque você fica ali pensando muito sobre aquilo, né? Por quê? Porque você está absorvendo uma tonelada de informações. E ao mesmo tempo tentando entender tudo aquilo. Por isso que bebês dormem tanto, sabia? Porque eles são uma esponjinha, né? Eles têm que aprender muita coisa durante o dia, eles não sabem nada, então eles estão absorvendo muitas coisas, crianças absorvendo muitas coisas o dia inteiro, então por isso que dormem mais do que os adultos, né? Porque ficam de fato mais cansadas. E aí, sem querer,
você acha uma solução. Sem querer, de alguma maneira você acha uma solução para aquele problema. Por que sem querer? Porque a resposta de uma pessoa ela é diferente de outra pessoa. Então não é um padrão único, tá? Por exemplo, você tá lá se sentindo ansiosa e aí descobre que roer unha te acalma. Por que é sem querer? Você não fica pensando, procurando, né? Ai, tô ansiosa, o que eu posso fazer? Vou pegar o cabelo, vou roer a unha. Não. Você tá lá, naquele fluxo de ansiedade. De repente, você começa a roer a unha. Outro exemplo, você tá super exausta, depois de um dia de trabalho cansativo ali, né, que você teve. Aí você senta para assistir TV e relaxa. O que acontece? É como se o seu corpo, o seu cérebro estivesse explorando, até que de repente, bum, uma recompensa. Você está ansiosa, roeu a unha, recompensa, aliviei. Ah, eu estou estressado o dia inteiro, sentei, liguei a TV, aliviei. O seu cérebro, imediatamente, ele começa a catalogar esses eventos que precedem a recompensa. É como se ele fizesse assim, bom, peraí. Isso que aconteceu agora foi bom. O que eu fiz antes disso? Isso é o ciclo de feedback por trás de todo o comportamento humano. Tentativa, falha, aprendizagem, tentativa de novo, tenta de uma maneira diferente, falha mais uma vez. Com a prática, os movimentos que não servem começam a desaparecer e as ações que servem são reforçadas. É assim que um hábito é formado, tá? Então, sempre que você enfrenta um problema de forma repetida, o seu cérebro ele começa a automatizar o processo para resolver esse problema. À medida que os hábitos eles vão sendo criados, esse nível de atividade cerebral que eu falei que fica intensa na aprendizagem, ele vai diminuindo. Então, quando uma situação no futuro semelhante acontece, a sua mente já sabe exatamente o que fazer. Se você, numa situação do futuro, tá lá, chegou estressada de casa, do trabalho em casa, seu cérebro imediatamente está te jogando para ir ver televisão. Porque ele já entendeu da outra vez que aquilo funcionou. O seu cérebro ele pula o processo de tentativa e erro. Ele cria uma regra. Ele faz o seguinte: olha, quando isso acontecer, a gente faz aquilo. Lembra das vias neurais que eu expliquei? Aquele campo de grama que eu tinha posto no desenho? Eu não vou lembrar agora se é aula 2 ou 3. Então, as vias neurais se ativam na hora, é automático. Então, a principal razão do cérebro se lembrar do passado é para prever melhor o que vai funcionar no futuro. Isso é fantástico, isso é sensacional. Então, a formação de hábitos ela é incrível. E ela é muito útil, porque a mente consciente só é capaz de prestar atenção em um problema de cada vez. Os hábitos, eles reduzem a carga cognitiva e liberam uma capacidade mental para que você direcione a sua atenção para outras tarefas. Então, se você chega do trabalho super cansada, estressada, não sei o quê, o seu cérebro já está te mandando coisas automáticas para você fazer, enquanto você pode ali pensar em outras coisas. E aí ainda tem gente que pergunta assim, que duvida, né, dos benefícios dos hábitos, mas os hábitos não vão deixar minha vida sem graça? Será que a rotina demais não vai tirar a espontaneidade da vida? Com certeza não. Com certeza não. Primeiro porque o seu cérebro já vai criar os hábitos. De forma automática, ele já vai, você querendo ou não, vai criar hábitos. Porque ele precisa automatizar e economizar energia. Segundo, porque nós estamos trabalhando na criação de hábitos que estão associados com a sua identidade, com quem você é. E terceiro, é que muita gente acredita que os hábitos vão tirar a sua liberdade, quando na verdade é o oposto. Hábitos não tiram a liberdade, eles criam a liberdade. As pessoas que não controlam seus hábitos, as pessoas que não controlam seus hábitos, muitas vezes são as que têm menos liberdade. Ou seja, hábitos são liberdade. Só quando a gente coloca as ações básicas da vida mais fáceis,
e de forma automáticas, é que nós conseguimos criar um espaço para o pensamento livre, para a criatividade. Então, construir hábitos no presente permite que você faça mais do que você quer no futuro. Por exemplo, imagina se você não precisasse se preocupar, se você não precisasse gastar energia para, por exemplo, comer bem, para malhar, para treinar, para ler. Você hoje gasta energia para isso. Você fica numa luta com você mesmo. Ai, vou, não vou, aquela coisa. Se for... Agora, eu te pergunto, você gasta energia para escovar o dente? Não. É normal, você vai lá e escova, é automático. Imagina, hoje, treinar para mim é automático. Eu não gasto a menor energia. Eu simplesmente vou para academia. Acabou, não tem conversa. Por quê? Nossa, Igor, que ultra disciplina. Não, não. É automático. Eu não sofro para fazer isso. Se várias coisas que hoje são difíceis para você fossem automáticas, quantos passos você já estaria à frente na sua vida? Olha que liberdade você ganharia. Você seria muito mais livre. Quantas possibilidades se abrem para você? É incrível. Então, o processo de criação de hábitos, ele se divide em 4 estágios simples, tá? Que são esses aí: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Esses são os 4 estágios do hábito. Em geral, os hábitos passam por esses 4 estágios no seu cérebro, né? E percorre geralmente, né, provavelmente sempre, né, nessa ordem, tá? Porque primeiro a gente precisa de um estímulo. O estímulo ele aciona o cérebro para iniciar um comportamento. Tá? É uma informação que prevê, ou seja, o estímulo está aqui, ele é uma informação que está prevendo a recompensa. É assim, por exemplo, que os nossos ancestrais pré-históricos prestavam atenção a sinais que indicavam a localização de recompensas primárias, como comida, água, sexo, né? Hoje, a gente vive num mundo que a gente passa a maior parte do tempo reconhecendo estímulos que levam a recompensas secundárias. Dinheiro, fama, status, poder, elogio, aprovação, né? Satisfação pessoal. Claro, assim, ó, essas buscas, elas também, indiretamente, aumentam as nossas chances de sobrevivência, de reprodução, tá? Mas esse é o motivo mais profundo por trás de tudo que a gente faz. Então, a sua mente, ela está o tempo inteiro analisando o seu ambiente interno e externo em busca de estímulos e recompensa. Só que como o estímulo ele é a primeira indicação de que nós estamos perto de uma recompensa, isso naturalmente leva a um desejo. Os desejos são o segundo passo. Por quê? Eles são a força motivadora por trás de cada hábito. Se em algum nível você não tiver motivação ou desejo, você não tem razão nenhuma para agir. Você não entra em ação. Porque, no final das contas, o que as pessoas almejam não é o hábito em si. É a mudança do estado emocional que o hábito proporciona. Ninguém quer fumar um cigarro. As pessoas querem a sensação de alívio que ele proporciona. Ninguém quer ligar a TV. As pessoas querem se divertir. Todo desejo está ligado a uma vontade de mudar o seu estado interno. Aqui fica mais claro ainda porque os hábitos que não são desenhados na sua identidade são difíceis. Ah, o fulano falou que eu tenho que ter esse hábito, então eu vou ter. Não existe desejo interno para sua mudança. E os desejos, eles são diferentes de pessoa a pessoa. Na teoria, qualquer informação pode desencadear um desejo, mas na prática, as pessoas não são motivadas pelos mesmos estímulos. Para um alcoólatra, por exemplo, o som do gelo batendo no copo pode ser um estímulo poderoso para desencadear uma intensa onda de desejo nele. Entendeu? O estímulo, ele tem o desejo. Para quem não bebe, são só ruídos, são sons aleatórios,
gelo batendo. Talvez a pessoa nem perceba que tem alguém batendo gelo no copo. Consegue entender isso? Os estímulos, eles são insignificantes, até eles serem interpretados. São pensamentos, sentimentos, emoções que se transformam em um estímulo. Aliás, que transforma um estímulo em desejo. É o famoso, é o pensar, sentir, agir. O terceiro passo, vou voltar aqui o slide, fica mais fácil de vocês visualizarem. O terceiro passo é a resposta, né? A resposta, ela é o hábito que você pratica, ela é a ação, tá? Ela, aliás, ela não necessariamente é a ação, ela pode assumir a forma de um pensamento ou de uma ação. Por que de um pensamento ou uma ação? Ela pode não chegar na ação de fato se não estiver alinhado com o seu esforço físico ou mental que você está disposto a gastar e se você também tem capacidade de execução dessa ação. Porque às vezes parece simples, mas um hábito ele só consegue se enraigar se você for capaz de praticar ele de forma repetida. E óbvio, isso é óbvio, né, para algum, assim, falando, mas é importante ser dito porque as pessoas elas entendem que o hábito ele muita gente acredita que o hábito basta você querer e ter a estratégia, mas de fato você precisa colocar a ação em prática todos os dias, de forma contínua, pelo menos, não necessariamente todos os dias. Então, e por que é importante essa parte de você ser capaz de praticar, né? Ser capaz de executar a ação? Por exemplo, imagina que você é uma pessoa que quer enterrar uma bola de basquete, mas se você não consegue pular alto o suficiente, não tem altura suficiente, a resposta ela não acontece. Ops, aqui. Então a resposta não acontece. Bom, depois disso, a resposta ela oferece uma recompensa. Tá? As recompensas elas são o objetivo final de todo hábito. O estímulo significa você perceber a recompensa. O desejo significa você querer a recompensa. E as respostas, você ter a recompensa. E nós buscamos recompensa porque ela basicamente serve a dois propósitos. Elas nos satisfazem e elas nos ensinam. O primeiro objetivo das recompensas é satisfazer o seu desejo. Em segundo lugar, as recompensas vão ensinar quais ações valem a pena você continuar fazendo no futuro. É como se elas treinassem o seu cérebro. Ou seja, o seu cérebro é um detector de recompensa. O tempo inteiro a gente está... Lembra que eu tinha falado sobre fugir da dor e buscar o prazer? A gente está o tempo inteiro buscando uma recompensa. Isso ajuda seu cérebro a distinguir as ações úteis e as ações inúteis. Por isso que a gente é muito fácil hoje em dia viciar em celular, nessas tecnologias, porque a recompensa é muito grande. Se um comportamento não se encaixa nesses 4 estágios que eu falei, dificilmente ele vai se tornar um hábito. Porque se você eliminar o estímulo, o seu hábito não começa. Se você tira o desejo, você não parte para a ação. Se você dificulta a resposta, você não consegue colocar ela em prática. Se as recompensas não satisfazem o seu desejo, você não tem motivo para repetir aquela ação. Então, sem os 3 primeiros estágios, o comportamento não acontece, e sem o quarto, ele não se repete. Tá claro até aqui? Beleza? E esse processo, gente, de 4 estágios, ele é um ciclo interminável, tá? Que está em atividade durante a maioria dos momentos da sua vida. O tempo inteiro isso está acontecendo. Esses estágios eles estão divididos em 2 fases, fase do problema e fase da solução. A fase do problema é o estímulo e o desejo, e a fase da solução é a resposta e recompensa. Então, todo comportamento ele é motivado pelo desejo de resolver um problema. De novo, fuga da dor e busca do prazer. Tá? A gente está o tempo inteiro querendo resolver problemas. Às vezes o problema é que você percebe algo bom e você quer ter aquilo, ou seja, você não tem aquilo que você quer ter, né? Esse é o problema. E às vezes o problema é que você está sentindo dor e quer se livrar dela. De qualquer maneira, o problema de todo hábito é resolver problemas, tá?
O desejo de agir, nesse caso, ele nasce sem a necessidade de você pensar. Tá claro? Então vamos agora às 4 leis da mudança do comportamento. Então as 4 leis da mudança de comportamento são essas aqui. São os 4 passos para a mudança de comportamento. Aqui que está o ouro para você mudar o comportamento de um hábito. No estágio do estímulo, a gente tem que deixar o nosso hábito intencional. No estágio do desejo, a gente tem que deixar o hábito gostoso. No estágio da recompensa, deixar o hábito operacional. E no estágio da resposta, deixar o hábito operacional. E no estágio da recompensa, deixar o hábito recompensador. Mais à frente, a gente vai ver isso de novo, né? Eu vou explicar cada um desses pontos agora. Mas para vocês lembrarem de mim, isso aqui vai ficar fácil, ó. Para vocês não esquecerem do hábito, é só lembrarem de mim. Ó. Espera aí. Ó. Então tem aqui, ó. Esse aqui saiu 2 vezes, né? Ó, intencional, gostoso, operacional e recompensador. Tá vendo aqui, né? Igor. Pegaram? Curtiram? Pô, ficou legal isso aí, hein? Então esses são os 4 passos do hábito. Se vocês lembrarem de mim, vocês não vão esquecer dos 4 passos, tá? Intencional, gostoso, operacional e recompensador. E como é que a gente se livra de um mau hábito? A gente se livra de um mau hábito fazendo o serviço contrário. E aqui não saiu o slide, saiu errado, saíram 2 iguais aqui. Bom, depois eu vou refazer isso aqui, tá? Aí eu mando para vocês, conserto. É só a gente inverter a lei, tá, gente? Para a gente eliminar um hábito, a primeira lei, que é a do estímulo, aqui, a gente vai deixar o hábito invisível. A segunda lei, que é a do desejo, a gente vai deixar o hábito desinteressante. A terceira, que é a da resposta, a gente vai deixar o hábito difícil. E a quarta, da recompensa, a gente vai deixar o hábito insatisfatório. Tá? Depois eu passo melhor para vocês isso aí. Muito bem. Bom, sempre que você quiser mudar seu comportamento, isso é uma coisa legal, sempre que você quiser mudar o seu comportamento, basta você perguntar para você mesmo como eu deixo o hábito intencional, como eu deixo o hábito gostoso, como eu deixo o hábito operacional, como eu deixo o hábito recompensador. É só você fazer essas perguntas, tá? Então vamos começar com o primeiro, como deixar o hábito intencional. O cérebro é uma máquina de antecipação, tá? Ele absorve o que acontece ao redor, analisa as informações que ele encontra, e sempre que você experimenta algo com repetição, o seu cérebro começa a perceber o que é importante e vai catalogando essas informações para usar lá no futuro. Depois de uma certa prática, você consegue captar os estímulos e premeditar certos resultados sem pensar conscientemente nisso. Automaticamente, o seu cérebro codifica tudo que ele aprendeu através da experiência. Então, você não precisa estar consciente do estímulo para o hábito começar. Você pode perceber uma oportunidade e agir sem se conscientizar dela. É isso que torna os hábitos super úteis, né? Você não precisa se pensar sobre aquilo. O teu corpo, o teu cérebro já está entendendo a situação e te antecipando. Isso é muito útil. Porém, é também o que torna tudo perigoso, né? A sua mente subconsciente entra em ação e você repete velhos padrões antes de você perceber o que está acontecendo. Isso que é o automatismo. A menos que alguém te mostre, por exemplo, que você não consegue, que você não percebe, né, em você mesma, que você cobre a boca quando ri, que você pede desculpas ao fazer uma pergunta,
que você tem o hábito de interromper as pessoas quando elas estão falando, a menos que alguém te fale isso, você não percebe. E quanto mais você repete esses padrões, é menos provável você questionar que você está fazendo algo ou por que está fazendo. Com o tempo, esses estímulos que acionam os nossos hábitos se tornam tão comuns que ficam invisíveis. Não existe. É como se não existisse para você. É quem você é. Então, se você tem uma coisa gostosa em cima da pia da sua cozinha, se você tem um controle remoto ao lado do sofá, o celular no seu bolso, tudo isso é invisível. Você não percebe que você está com os estímulos ali e você está fazendo as coisas que você não deveria com seus hábitos negativos. As nossas respostas a essas sugestões, elas são tão enraizadas que parece que a vontade de agir vem do nada. Por isso que é importante começar a mudança do comportamento com consciência. Se um hábito permanece ali sem sentido, você não pode esperar que ele melhore sozinho. Não tá. Se você não está aqui olhando para isso, se você não está aqui para trabalhar nisso, não vai mudar o hábito, esquece, não vai mudar. Não vai mudar, é muito automático. Você tem que olhar, fazer as atividades, fazer isso aqui. Então, uma estratégia para você perceber os seus hábitos é você falar quando você percebe um hábito. Quando você pescou que você fez um hábito que você, de repente, não quer mais, você falar dele. Ele é eficaz porque ele leva um hábito não consciente a um nível mais consciente. Já perceberam, por exemplo, quando a gente está arrumando mala para viajar, que a gente fala em voz alta? A gente fica para nós mesmos conversando sozinho? Ah, agora tem que colocar as meias, esqueci das meias, meu Deus, as calças. Esse mecanismo traz para a consciência o falar, né? Esse falar traz para a consciência. Quanto mais automático se torna um comportamento, é menos provável que você pense conscientemente nele. Então, falar é muito interessante. Por isso que nós tomamos um susto com a consequência dos maus hábitos. A gente só percebe quando o resultado já aparece. Então, para criar essa avaliação dos seus hábitos, começa fazendo uma lista dos seus hábitos diários. Eu acordo. Primeira coisa que eu faço, eu desligo o alarme. Segunda, eu fico mexendo no celular. Terceira, eu vou ao banheiro. Quarta, eu faço não sei o que, eu tomo banho. Enfim, escreva. E aí, você vai começar a fazer uma análise e perguntar para você mesma: esse hábito é bom ou é ruim? Ou é neutro? Se for bom, você coloca um mais do lado. Se for ruim, você coloca um sinalzinho de menos. Se for neutro, você coloca um sinalzinho de igual. É óbvio que assim, esses rótulos, bom hábito, mau hábito, eles não são precisos, né? Mas o importante aqui não é ter essa precisão. O importante é só você classificar seus hábitos de acordo com a forma como eles são benéficos ou não no longo prazo para você, tá? Então, por exemplo, a pergunta que você pode usar para medir isso é: esse comportamento me ajuda a me tornar o tipo de pessoa que eu desejo ser? Esse comportamento, esse hábito é um ponto a favor da minha identidade? Se for positivo, se não for negativo, se for neutro, neutro. Depois que você criar essa avaliação dos seus hábitos, no início eu não quero que você faça nada. Eu quero só que você observe os seus pensamentos e as suas ações sem julgamento, sem críticas internas. Não se culpa pelas falhas, não se elogie pelos sucessos. Apenas observe como se você fosse uma terceira pessoa se observando. Então, por exemplo, se você come chocolate todo dia de manhã, eu quero que você reconheça isso como se você estivesse vendo alguém na sua sala, na sua cozinha fazendo isso. Olha, nossa, logo de manhã ela faz isso, ela come chocolate. Pronto. Não é para falar, nossa, ela não deveria comer chocolate. Nossa, eu não deveria fazer isso aqui. Não. Se você está comendo de forma compulsiva, observa. Você está ingerindo mais colorido do que você deveria. Se você fica muito tempo no telefone, você está mais tempo do que deveria. Se você quer reduzir o consumo de comidas junk food, né, mas você percebe que você está perto de pegar uma coisa que você não deveria para comer, você vai dizer em voz alta.
Nossa, eu tô a um ponto de comer um biscoito que eu não deveria, de comer o bolo que eu não preciso dele. Eu não preciso dele, eu sou saudável. Fale em voz alta para você. Ouvir os seus maus hábitos, falados em voz alta, aumenta o peso da ação, né? Ao invés de você só se deixar levar pela antiga rotina. Você está começando a reconhecer a necessidade de ação. E isso pode fazer uma grande diferença. É o famoso. É o que eu já falei nas outras aulas do poder da palavra. Tá? Então, esse é o como deixar o hábito intencional. Então, como deixar ele intencional? Qual é a melhor maneira de fazer isso? Fizeram uma pesquisa com 3 grupos de exercício. Tá? Pegaram 3 grupos lá de pessoas. O primeiro grupo ele foi o grupo de controle. Foi pedido que essas pessoas registrassem quantas vezes elas se exercitavam durante a semana. Só vai lá e marca aí quantas vezes vocês se exercitam. O segundo grupo foi o grupo da motivação. Eles pegaram as pessoas e não só pediram para registrar a quantidade de treinos que elas faziam, mas pediram para elas lerem artigos sobre os benefícios do exercício. Os pesquisadores explicaram para o grupo como o exercício reduz o risco de doença coronária, como melhora a saúde do coração, enfim. Eles tiveram palestras, eles tiveram motivação para ir treinar. Tá? Eles foram envolvidos pela motivação. O terceiro grupo deveriam fazer a mesma coisa que o segundo, tá? O mesmo nível de motivação, que eles também medissem, né, o planejamento, só que a única diferença é que eles iam fazer um planejamento de quando e onde exercitariam durante a semana. Então, durante a próxima semana, eu vou participar de 20 minutos de exercícios em tal dia, em tal hora, em tal local. Eles tinham que botar esse planejamento. Olha que coisa incrível. O primeiro grupo, o grupo de controle, a taxa foi de 35%. 35% das pessoas se exercitaram pelo menos uma vez na semana. O grupo de motivação, 38% das pessoas se exercitaram. Gente, quase nenhuma diferença, tá? Então, assim, ter motivação ou não faz a menor diferença. Eu vejo, outro dia eu atendi aqui uma paciente aqui na clínica que ela virou e falou, eu falei para ela, olha, mas você precisa fazer atividade física. Ela falou, mas eu não gosto. Eu falei para ela, eu também não, mas eu vou. Não é questão de gostar, eu também não gosto, não. Vocês acham que eu vou todo dia porque eu gosto? Não, eu vou porque eu vou. Eu vou porque eu tenho que ir, né? Então a motivação ela não faz diferença. As pessoas, a maioria das pessoas espera essa motivação para executar. Não vai vir a motivação. Eu te falo, não vai vir. Ela não vai vir. Você começa o processo e lá no meio você fica motivado. Lá no meio do treino você fala, nossa, que delícia, olha, depois do treino às vezes, porque você fica bem. E às vezes nem vem também. Enfim, então o primeiro grupo, 35% fez atividade, o segundo grupo, 38%. Quase nenhuma diferença. O terceiro grupo, que teve a motivação, teve a mesma coisa, porém, catalogava, né, marcava ali, tinha a implementação de dia, horário, local, 91% do terceiro grupo executou pelo menos exercício pelo menos uma vez por semana. Olha a diferença. Gente, é um plano de quando e onde agir. Isso é como você intenciona implementar um determinado hábito. Tem muitos estímulos que podem desencadear um hábito. A sensação do celular vibrando no bolso, o cheiro do biscoito de chocolate, o som da sirene da ambulância. Só que os dois estímulos mais comuns são hora e local. Então, uma intenção de implementação é quando você implementa, quando a situação X surgir, eu executarei a resposta Y. As intenções de implementação elas são eficazes para a gente atingir nossos objetivos anotando hora e local exatos. Por que você está todo dia na hora e no local exatos do seu trabalho? Porque tem isso. E por que você não está, na maioria das vezes, na sua academia? Porque não tem. Você fala, não, segunda eu começo.
Pessoas que fazem um plano específico de quando e onde vão executar um novo hábito têm uma probabilidade muito maior de persistir nele. Muitas pessoas tentam mudar seus hábitos sem usar estratégia básica. Isso é uma estratégia básica, mas as pessoas não fazem. Por quê? Porque é mais fácil mudar a crença do que o comportamento. A gente diz, eu vou comer mais saudável, eu vou ler mais, mas a gente nunca diz quando isso vai acontecer e onde, que horas. A gente coloca para segunda, né? Como se fosse o quando. Não, não, tem o quando, é segunda. Mas é solto. É solto. A gente espera que simplesmente vai mudar assim. Não tem um plano concreto. Muita gente acha que não tem motivação, quando o que está faltando, na verdade, é clareza, é intencionalidade. Então a frase mais simples que você vai usar para isso é: eu vou, aí você vai escrever um novo hábito, às tal horas, em tal local. Então eu vou treinar às 8 horas da manhã na academia XYZ, na academia do prédio, não sei aonde. Eu, Igor, treino na minha academia do prédio. Então é todo dia. Em tal horário, tem um horário certo, tem um local. Não tem como eu furar. Porque se eu repetir uma, duas, três, quatro, cinco, 10, daqui a pouco é um hábito, é que nem escovar os dentes, já está automático. Eu não penso, de verdade, eu não penso. O horário já é automático para mim. Eu nem penso mais no horário. Quando eu vou ver, eu já estou indo para academia no horário certo. Eu não fico assim, ai, tá quase na hora. Já vai. Ser específico sobre o que você quer e como alcançar também vai te ajudar a dizer não para as coisas que podem sabotar o seu progresso, que podem distrair a sua atenção, que podem te afastar do curso. Se eu tô lá de manhã, tá no meu horário do treino, e qualquer coisa aconteça que não seja, obviamente, uma emergência, eu não faço. Às vezes eu lembro, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, eu falo, depois eu faço. Porque agora já tem horário local determinado. Para quem não tem, vocês são pegos toda hora por isso. Você tá lá, tranquilona, aí de repente lembra, caraca, eu lembrei que tem que fazer tal coisa. Aí o que você faz? Você vai fazer tal coisa. Aí você deixou de treinar de novo. O objetivo é tornar a hora e o local tão óbvios que, com repetições suficientes, você sinta vontade de fazer a coisa no momento certo, na hora certa, mesmo que você nem perceba o porquê. É o que acontece comigo. É automático. Outra maneira de você tornar ele claro, né, outra maneira de você tornar esse hábito intencional é associando o hábito a um outro hábito, tá? Então, como é que você faz? Muitos comportamentos nossos, na verdade, já seguem esse ciclo, tá? Geralmente, a gente decide fazer alguma coisa baseada no que a gente acabou de fazer. Por exemplo, você vai ao banheiro, naturalmente, isso te faz lavar as mãos. É automático. Você não precisa pensar, o que eu preciso fazer depois de ir ao banheiro? Você naturalmente lava as mãos. Isso faz você lembrar que você precisa colocar as toalhas sujas na lavanderia. Então você adiciona sabão na lista de compras que você lembrou que estava faltando. E assim por diante. Um hábito, ele é muitas vezes empilhado em outro hábito. Poucos comportamentos do nosso dia a dia acontecem de forma isolada. Muitas das ações se tornam estímulo para você acionar o próximo comportamento. Quando se trata de criar novos hábitos, você pode usar essa conexão ao seu favor. Você pode, por exemplo, identificar um hábito atual que você já tem, que você faz todos os dias, e em seguida amarrar esse novo comportamento sobre ele. Em vez de você associar seu novo hábito com um local, por exemplo, e hora específicas, que é o que eu sugeri, você pode associar ele a um hábito que você já tem. Por quê? Porque aquele hábito você provavelmente já faz no horário local. E aí a fórmula de empilhamento, ela fica assim, ó. Depois de, aí você vai pegar o hábito que você faz, eu vou botar um novo hábito. Qual é a chave aqui? É você amarrar o seu comportamento desejado em algo que você já faz todos os dias. Você pode criar até pilhas maiores, ligando vários pequenos hábitos. Isso permite que você vá aproveitando esse impulso natural que um comportamento leva ao outro. É uma maneira ótima de você ir impulsionando, né,
e ficando cada vez mais fácil. O segredo é você criar uma pilha de hábitos bem sucedida, né? E a melhor maneira de você fazer isso é você selecionar o estímulo certo para dar o pontapé inicial. E aí, dessa maneira aqui, como eu falei, ela já deixa implícita hora e local, porque depois daquilo eu vou executar. Né? Quando e onde escolher inserir um hábito na sua rotina vai fazer uma grande diferença. Então você tem que pensar o seguinte: quando é mais provável que eu execute esse comportamento? Eu, por exemplo, meu dia é atribulado. Eu não vou treinar se eu chegar tarde da noite em casa. Não vou. Não vou. Tem dias que eu chego super cansado. Chego cansado, eu quero. Aí é o momento que eu quero relaxar. Tem gente que deixa para treinar nesse momento. Não dá. Não consegue. Aí fala, putz, não, hoje o dia foi difícil, amanhã. Sempre tem alguma coisa. Aí chega em casa o marido que não sei o quê. Aí é o filho que não sei o quê. Nunca dá. Então você tem que ver quando é mais provável que eu execute. Então, não associe criar um hábito quando é provável que você perceba que você vai estar ocupada, que você vai ter outra coisa, que você vai estar depois de um dia cansativo. Seja específico. E claro, depois. Então, por exemplo, se você for empilhar, depois de fechar o livro, eu vou fazer tal coisa. Então, é depois de fechar o livro. Não pode ser assim, depois de ler o livro. Seja específico no momento. Depois de escovar os dentes, eu faço tal coisa. Tá? Tá claro até aqui? Bom, ainda nessa fase do estímulo, muitas vezes nós somos atraídos. Pessoal, eu acho que eu vou cortar essa aula em duas mesmo, porque senão ela vai ficar tipo, com umas 2 horas. Eu tô meio que na metade da aula aqui e já tem tipo uns 50 minutos de aula, eu acho, por aí. Então, eu acho que ela vai ficar muito cansativa. Como o objetivo aqui é a gente ter de 40 minutos a 1 hora, eu tô achando que eu vou cortar ela já já. O que vocês acham? Tá cansativo? Tá legal? Tá indo? Tá indo de boa? Então, beleza. Então tá. Vamos seguir aqui mais um pouco. Se eu achar que vai ficar muito, eu vejo, tá? Então, ainda nessa fase do estímulo, muitas vezes nós somos atraídos a uma escolha pelo que a gente não quer, tá? Aliás, a gente é atraído não pelo que a gente não pelo que a gente quer, mas por onde aquilo está, tá? Pra vocês entenderem. Vou dar um exemplo. Imagina que na sala da sua casa, sempre, ou na mesa da sua cozinha, sempre tem um bolo em cima da mesa. Sempre tem lá sua mulher, seu marido, quem quer que seja, faz aquele bolinho, a empregada faz aquele bolinho, sempre tem. Você sempre vai ser atraído pelo bolo. Não tem como. Aí você quer emagrecer, mas os seus hábitos eles mudam dependendo do ambiente em que você está e dos sinais que existem à sua frente. A gente já falou de como o ambiente molda o comportamento. E mesmo que nós e mesmo que sejamos diferentes e únicos, né, cada um aqui, alguns comportamentos eles começam a se repetir e gerar um padrão por causa das condições do ambiente. Por exemplo, as pessoas na igreja tendem a falar mais baixo. Já perceberam? Todo mundo entra na igreja falando. Pode estar vazia a igreja. Você pode entrar numa igreja que não tem ninguém, você vai falar mais baixo. Numa rua escura, as pessoas elas andam mais atentas. O ambiente, ele envolve a gente. Por quê? Porque nós percebemos o mundo através dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. O problema é o seguinte: a mais poderosa de todas as nossas habilidades sensoriais é a visão. O corpo humano ele tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais. Mais ou menos 10 milhões deles estão dedicados à visão. E alguns especialistas ainda dizem que metade dos recursos do cérebro são usados para a visão. Por isso que estímulos visuais são tão fortes para influenciar o nosso comportamento. Uma pequena mudança no que você vê no seu dia a dia leva a uma grande mudança no que você faz. Por isso que você tem que arrumar o seu ambiente para te ajudar. Todo hábito ele é iniciado por um estímulo e é mais provável que nós percebamos aqueles que se destacam. Então, se você quiser transformar o hábito
numa grande parte da sua vida, torna esse estímulo grande parte do seu ambiente. Os comportamentos mais persistentes geralmente têm vários estímulos. Pessoas que fumam, por exemplo, fumante, tem vários estímulos. Ai, depois do café eu tenho que fumar. Ai, depois que eu como eu tenho que fumar. Ai, depois do doce eu tenho que fumar. A outra pessoa fumando me dá vontade de fumar. O estresse do trabalho, tudo vira estímulo. Tudo vai virando um estímulo atrás do outro. Então, se você espalha vários estímulos ao seu redor, você aumenta a chance de lembrar do seu hábito ao longo do dia. Então, você pode usar ao seu favor. Eu estou mostrando aqui várias possibilidades da gente usar o que já acontece naturalmente ao nosso favor. Uma maneira de você fazer isso é a técnica do post-it. Você pode colar post-it. Comer salada, vou botar ali, ó, comer salada na porta da geladeira. Ai, sempre esqueço, não criei o hábito. Pronto, colo na porta da geladeira, comer salada. Vou botar no post-it na cabeceira. Ler uma página. Pô, vou ler uma página só. Ligar para minha mãe, enfim. Essa é uma técnica para você começar a criar hábitos. Você colar o post-it da ação que você quer. Eu, por exemplo, o meu livro, o livro que eu leio de manhã, ele fica na mesa da minha sala. Acabou, ele fica lá. Ah, mas vai ficar bagunçada a mesa com um livro. Não importa, tem um livro na mesa da minha sala. Quando eu sento para tomar café da manhã, já está lá. Já está lá, é mais fácil de eu executar a ação. Não tem esforço. Imagina se estivesse no quarto, aí eu sentei para tomar café, aí eu lembro. Primeiro que assim, já ia esquecer. Aí quando eu lembrar, você ia falar, ai, o livro, ai, tá lá na estante do quarto. Ai, não, depois, amanhã eu leio, depois eu pego. Não vira o negócio. Agora, se eu sentar ali, se eu facilito, pô, tá mole. A maioria das pessoas vive no mundo que criaram para elas. Mas você pode modificar os espaços que você vive, os espaços que você trabalha para aumentar os estímulos positivos. Como é que inverte do hábito para o hábito negativo? Você reduz os estímulos negativos. Então, esse planejamento do ambiente permite que você tenha o controle da sua vida. O seu ambiente faz parte do seu mundo. Você tem que determinar ele. Então, os estímulos que acionam o hábito podem começar de uma maneira muito específica. Mas com o passar do tempo, os seus hábitos se associam não a um único gatilho, mas a todo o contexto que cerca o comportamento. O gatilho raramente é um estímulo único. Ele é toda uma situação. Então, é ver os amigos pedindo bebidas, é ouvir a música do bar, é ver as cervejas sendo servidas, tudo isso faz com que a pessoa na hora fale, eu vou beber. E aí, cada local desenvolve uma conexão com certos hábitos e rotinas. Você estabelece um relacionamento com os objetos da sua mesa de trabalho, com os itens da bancada da sua cozinha, com as coisas do seu quarto. O nosso comportamento não é definido pelos objetos do ambiente, mas pelo nosso relacionamento com eles. É importante você pensar como cada ambiente está influenciando no seu comportamento. Lembra que eu falei lá, acho que no segundo encontro, você vai ter que começar a se livrar de alguns ambientes, inclusive na sua casa. Pensa em como você interage com os espaços ao seu redor. Para uma pessoa, por exemplo, o sofá é o lugar que ela gosta de ler. Para outra, o mesmo sofá é para assistir TV e tomar sorvete. Aí, a pessoa quer criar o hábito de ler sentando nesse sofá. Não vai conseguir. Porque a sensação, quando ela senta no sofá, é que o sofá está puxando ela. Tá falando. A gente cria uma identidade. Quando você senta naquele sofá, que você assiste TV todo dia, que você toma sorvete todo dia não, mas você faz ali coisas com frequência, quando você senta para ler, você não consegue. Porque quando você senta naquele sofá, o seu corpo, o seu cérebro já está dizendo: ah, entendi, agora é o momento que a gente vai relaxar aqui. E é diferente para cada um, porque as pessoas têm diferentes memórias, né? Então, a gente associa esses hábitos a lugares de maneiras diferentes. Por isso que para algumas pessoas pode funcionar ler no sofá, para outras não. Você tem que perceber isso. Nossa, eu estou com muita dificuldade de ler. Onde você está lendo? Tem que perceber. E você pode se treinar para associar um hábito específico a um contexto, né?
Cada evidência que você vai colocando, mais forte fica o hábito. Eu crio contextos para mim. Eu tenho um lugar de ler. Mesmo que, é na mesa do que eu tomo café da manhã, mas pode ser numa cadeira específica diferente. Porque é muito mais fácil você mudar um hábito em um novo ambiente. Ajuda você a fugir dos estímulos e gatilhos que te levam ao hábito atual. Você até pode usar isso a seu favor, né? Ir para um lugar novo, um canto diferente. Geralmente você deve tomar café com menos na mesma cadeira. Muda para ler. Vai num cantinho diferente. Ou até sair de casa. Vai sentar num café fora de casa. Por exemplo, Igor, mas eu acabo indo no mercado, compro um monte de besteira que eu não deveria. Vai em um mercado que você não vai com frequência. É diferente. Você fica procurando as coisas. E aí você automaticamente, o mercado que você já vai, você pega muitas das coisas de forma automática. No mercado novo, isso não vai acontecer. Você tem que pensar. Você vai só seguir a sua lista. Tem que comprar isso, isso e isso. Vai ver onde tem e pegar. E aí, quando você não conseguir mudar o seu ambiente, mudar de ambiente, né? Você muda o seu ambiente que você tem. Cria espaços separados, como eu falei. Eu tenho espaços separados, né? Um canto do sofá é para uma coisa, um canto para outra. E sempre que você conseguir, é importante você evitar misturar o contexto de um hábito, né? Por quê? De um hábito, pelo menos assim, de um hábito ruim com um hábito positivo que você está criando. É muito importante. Porque quando você começa a misturar contextos, você começa a misturar os hábitos. Só que os hábitos que estão mais enraizados, os hábitos que são negativos, que são mais fáceis, geralmente vão vencer. Por isso, por exemplo, que o telefone é um problema hoje em dia, né? É ótimo porque a gente pode usar várias tarefas. Só que por outro lado, fica difícil associar ele a só uma tarefa. Você pega ele ali só para mandar uma mensagem importante de trabalho, mas já era. Você cai no Instagram, não sei o que, quando você vai ver, é ruim. É difícil mudar um hábito com o celular na mão, né? Você quer ser produtivo, só que você tá muito condicionado a mexer já nas redes sociais. Essa confusão de estímulos faz você geralmente perder, você não consegue. Só que agora, se o seu espaço é limitado, se você divide ele em zonas de atividade, uma cadeira para ler, uma mesa para escrever, ou outra mesa para comer, fica mais fácil. Você consegue manter essa estratégia. Cada contexto fica associado a um hábito e um modo de pensamento específico. Os hábitos, pessoal, eles progridem com circunstâncias previsíveis. Fica intencional para sua mente isso. Se você quer ter comportamentos estáveis e previsíveis, você precisa de um ambiente estável e previsível. E como inverter isso para os hábitos que já estão associados a alguns ambientes? Bom, fizeram uma pesquisa com soldados que iam para a guerra do Vietnã e se viciavam em heroína. Quando os soldados eles tinham muita facilidade, né, para se viciar lá em heroína, porque, imagina, estão numa guerra, acesso fácil e tudo mais. Eles passavam cercados por estímulos, né, que acionavam o uso da droga. Eles viviam mergulhados no estresse, criavam um vínculo de amizade com outros soldados que também eram usuários, enfim. Eles perceberam o seguinte: desses usuários que voltavam para casa, 5% retomava, aliás, eu não lembro agora o número, 5% retomava o vício. De um número geral, aproximadamente 9 de cada 10 soldados que usavam heroína eliminavam o vício simplesmente só pelo fato de voltar para casa, de voltar para os Estados Unidos, tá? Então eles estão lá, fácil, se viciaram com facilidade. Só deles se mudarem de ambiente, eles paravam de usar a droga, tá? O retorno aos Estados Unidos, né, fazia com que eles se vissem livre daquele ambiente que tinha um monte de gatilho. Quando o contexto mudava, o hábito mudava. Aí fizeram um estudo pegando usuários de heroína e perceberam que é o seguinte: 90% dos usuários de heroína sofrem recaídas quando saem da clínica de reabilitação.
só pelo fato de voltarem para o mesmo ambiente, mesma casa que moram, em volta das mesmas pessoas. Ou seja, a maioria das vezes que a gente tenta mudar, mas está envolvido pelo mesmo ambiente, é muito difícil. A ideia de que disciplina, né, vai resolver os nossos problemas está muito enraizado nessa cultura. Você vê muito, toda hora as pessoas falando, tem que ter mais disciplina, 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 disciplina é a chave. Alguns cientistas analisaram e perceberam o que eles fizeram. Eles pegaram essas pessoas que são tidas como super disciplinadas, né, que têm muito autocontrole, e perceberam que essas pessoas não são tão diferentes daquelas pessoas que têm dificuldade de se controlar. Eles perceberam o seguinte: o que acontece, na verdade, é que essas pessoas disciplinadas, entre aspas, né, são melhores em estruturar a vida de uma forma que não exija tanto da força de vontade ou do autocontrole delas. Ou seja, elas passam menos tempo em situação tentadora. Por isso que elas resistem. Não é porque elas são melhores que você, é porque elas não ficam tentadas. Entende? As pessoas com mais autocontrole são aquelas que precisam usar o mínimo esse autocontrole. É mais fácil você praticar o autocontrole quando você não tem que usar ele o tempo todo. Conseguem perceber a identidade que existe aqui? Quando você faz a análise da ferramenta que eu coloquei no primeiro dia e percebe que o seu ambiente é ruim, você entende que precisa de quê? De organização. Mas se você não olha para a sua identidade, você quer o resultado de emagrecer. Mas você fica na zona da sua casa que não vai deixar você emagrecer. Por isso que é um princípio que você tem que ver lá por trás. É na identidade que muda. Os maus hábitos, eles se retroalimentam. Eles provocam os sentimentos que você tenta anular. Por exemplo, você se sente mal, está se sentindo mal. Aí você come uma comida gordurosa, uma comida ruim. Vou chamar de ruim, tá? Você come uma comida que você não deveria, um junk food da vida. Aí, porque você comeu essa comida, junk food que você não deveria, você se sente mal. Entendeu? Assistir a TV faz você ficar preguiçosa. Então você assiste mais TV, porque você não tem energia para fazer coisa nenhuma. É um ciclo. O hábito negativo, ele é um ciclo que se retroalimenta. Você se preocupa com a saúde. Aí isso faz com que você fique ansiosa. O que faz com que você fume para aliviar a ansiedade. O que piora a sua saúde. Aí você fica mais ansiosa. É um ciclo. É uma espiral descendente. Então algumas coisas você precisa deixar bem longe. Tem um outro estudo, acho incrível isso, eu sempre dou esse exemplo. Pegaram uma foto da cocaína e perceberam e fizeram um estudo que os usuários de cocaína, ao verem uma foto, perceba, eles não estão vendo a cocaína real, eles estão vendo uma foto. O cérebro deles demora 33 milissegundos para ativar os circuitos de recompensa do cérebro, que provoca o desejo. Ou seja, muito antes dessa pessoa pensar se ela quer ou não quer a cocaína, o cérebro já quer, já mandou substância querendo. Ela não tem como tomar decisão, só de ver a foto. Por isso que tem que se afastar do ambiente que não faz sentido para você. Você pode quebrar um hábito, mas é improvável que o seu cérebro esqueça ele. A gente consegue quebrar hábito, mas a gente não consegue apagar a via neural do hábito. Uma vez que você formou aquelas vias neurais, elas são praticamente impossíveis de serem removidas completamente. Elas podem ficar mais apagadinhas ali, mas elas não se movem completamente. Mesmo que elas não sejam usadas por muito tempo. Por isso que resistir à tentação é uma estratégia ruim. A via ainda está ali. A força de vontade não vai sustentar por muito tempo. Uma hora você vai perder. É muito difícil alguém manter hábitos positivos num ambiente negativo. Então você tem que eliminar os maus hábitos pela raiz. Uma das maneiras mais práticas de acabar com eles é reduzir
reduzir o contato, né, com esses estímulos que desencadeiam os hábitos. Então, se você está trabalhando, naquele momento você não pode mexer no celular, você bota ele no modo avião, por exemplo. Bota ele no modo avião. Você deleta aplicativo que você fica entrando toda hora. Tira a TV do quarto. E aí vem uma pergunta, né? Você está disposto a pagar o preço? Porque tem que mudar coisas. Só que, será que você está disposto a pagar o preço? Isso é inverter a primeira lei, é deixar o hábito invisível. É você começar a dificultar o acesso a ele. Removendo o estímulo. Removendo o estímulo, o hábito desaparece. Isso é o segredo do autocontrole. Deixar os estímulos dos seus bons hábitos intencionais e os dos maus hábitos invisíveis. Esse é o seu trabalho. Tá claro até aqui? Então vamos seguir, vamos até o final aqui dessa aula. Mais um pouco aí. Bom, vamos então agora para a segunda lei. Como deixar o hábito gostoso? Como é que a gente pode fazer isso? O ser humano adora uma versão aumentada da realidade, né? Então, vou usar a expressão junk food, né? Por exemplo, essas comidas gordurosas e tal, saborosas, né? Colocam os nossos sistemas de recompensa em êxtase, né? Por quê? Porque depois da gente passar centenas de milhares de anos caçando e colhendo frutos na natureza, o nosso cérebro ele evoluiu para valorizar sal, açúcar e gordura. Quando você não sabe quando vem a próxima refeição, comer o máximo possível é uma excelente estratégia de sobrevivência. Então, naquela época, isso era maravilhoso. Você tinha que comer bastante. Você não sabe quando você vai comer de novo. Só que o problema é que hoje em dia a comida é abundante. Só que o seu cérebro começa a desejar como se ela fosse escassa. Ela atribui um alto valor a sal, açúcar e gordura, e isso não é vantajoso para a nossa saúde. Só que o desejo persiste, por quê? Os nossos centros de recompensa do cérebro, eles não se alteraram muito de 50 mil anos para cá. A combinação de sensações de crocante com cremoso, olha, imagina a textura do queijo derretido em cima da crosta da pizza crocante. Ou imagina a crocância do biscoito recheado combinada com o seu recheio macio. Não dá até vontade de comer? Então, como os alimentos naturais, com esses alimentos naturais e não processados, a gente tende a não experimentar essas mesmas sensações. Qual é o gosto da 17ª garfada de couve? Pô, depois de alguns minutos, seu cérebro ele perde o interesse. Você começa a se sentir satisfeito. Só que esse alimento com alto contraste dinâmico, eles mantêm a experiência nova e interessante por muito mais tempo, estimulando a gente a comer mais. Essa indústria de alimentos e o hábito, né, os hábitos que ela gerou, são um ótimo exemplo dessa segunda lei da mudança do comportamento, que é deixar o hábito gostoso. Quanto mais atraente é uma oportunidade, mais provável que se torne um hábito. Então, se você quer aumentar a chance de que um comportamento ocorra, você precisa deixar ele gostoso. E aí, para isso, vou explicar um pouquinho só sobre a dopamina e como ela funciona. Existe uma assinatura biológica de todos os hábitos, que é o pico de dopamina. Todo comportamento que facilmente vira um hábito, por exemplo, consumir drogas, comer essas comidas, jogar videogame, está associado a níveis altos de dopamina. A mesma coisa acontece com os comportamentos habituais mais básicos. Comer, beber, interagir socialmente. A dopamina, ela não é liberada só quando você experimenta o prazer. Ela também é liberada e principalmente quando você prevê o prazer. Então, por exemplo, viciados têm pico de dopamina só de ver a droga e não depois de usarem a droga.
Então, sempre que você prevê que uma oportunidade vai ser boa, seus níveis de dopamina aumentam antes de você fazer aquilo. Sempre que a dopamina aumenta, o mesmo acontece com a sua motivação para agir. O sistema de recompensa, ele não é ativado no cérebro quando você recebe uma recompensa. Somente quando você recebe uma recompensa. Ele é ativado principalmente quando você prevê essa recompensa. Então, por isso que muitas vezes a sensação da experiência é melhor do que a própria experiência. Já perceberam isso? Tem algumas sensações da experiência que é melhor do que a própria experiência. Quem nunca viveu isso quando era criança? A manhã de Natal é melhor do que abrir o presente. Você acorda, é Natal, aquela alegria. Quando você abre o presente é bom, mas nossa, parece que amanhã foi melhor. Quando você é adulto, você sonha com as férias. Nossa, você sonha. Você está lá no trabalho pensando, ai meu Deus, quando chegar as férias. Quando você está nas férias, nem é tão bom quanto você está no trabalho às vezes. Você já está pensando assim, ai meu Deus, vou ter que voltar para o trabalho. O nosso cérebro tem muito mais circuitos neurais alocados para querer as recompensas do que para gostar das recompensas. Por isso que a gente está sempre desejando. Esses centros de desejo do cérebro são enormes, em comparação com os centros de prazer do cérebro. O desejo é o mecanismo que impulsiona o nosso comportamento. Por isso que nós precisamos tornar os nossos hábitos mais gostosos. Então você tem que pensar como tornar o acesso ao seu hábito mais gostoso. E o acesso ao hábito que você não quer mais desagradável. Por quê? Antes de tudo, é a expectativa da experiência recompensadora que motiva a gente a agir. E como é que a gente pode melhorar isso? Você pode vincular uma ação que você gostaria de fazer com uma que você precisa fazer. Então a fórmula fica assim: depois do hábito tal, eu vou o hábito que eu preciso. Depois do hábito que eu preciso, eu vou o hábito que eu quero. Por exemplo, depois de tomar café, eu vou ler um livro. Depois de ler um livro, eu vou brincar com o Arthur. Arthur é meu filho, né, para quem não sabe. Então o que eu estou fazendo? Eu estou associando lá na frente um hábito que eu quero muito, que é brincar com meu filho. Fazer o que precisa fica associado a fazer o que você quer fazer. Transformar um hábito em algo realmente irresistível é difícil, óbvio. Mas essa estratégia ela pode ser usada para tornar qualquer hábito mais gostoso do que ele seria de qualquer outra forma. Uma coisa legal quando a gente fala em tornar um hábito atraente, gostoso, é a nossa responsabilidade com os nossos filhos, né? Quem tem filho. Nós seremos influência direta para eles. Se eles crescem com a cultura, por exemplo, de ler, porque eles veem você fazendo isso, de se alimentar bem, de fazer exercício, enfim, de ter bons hábitos, não vai ser tão penoso para eles. Por quê? Porque já vai estar impresso na identidade deles. Eles cresceram nisso. Saber que você está ajudando os seus filhos a terem uma vida muito mais incrível também é uma forma de deixar seus hábitos mais gostosos. A gente fala, quem é pai e mãe fala tanto isso, não, eu faria tudo pelos meus filhos. Eles são a coisa mais importante da minha vida. É? Então prova. Faz tudo, come bem. Se alimente bem. Treine todos os dias. Faria tudo pelos seus filhos? Comece a ler. Tem um estudo que fizeram que a chance de uma pessoa se tornar obesa por ter um amigo obeso aumenta em 57%. Olha isso. Só de você ter um amigo que está obeso, a chance de você se tornar obeso aumenta em 57%. Nossa, é mais da metade. E óbvio, funciona no estudo inverso também. Comprovou que os parceiros que perdem peso acabam ajudando o outro parceiro a perder peso. Os nossos amigos, os nossos familiares, eles exercem uma pressão invisível que puxa a gente na direção deles. Tem um outro estudo que descobriu que quanto mais alto fosse o QI do seu melhor amigo, lá na faixa dos 11, 12 anos, maior seria o seu QI também. Olha que doido. Aumenta o QI, aumenta a inteligência da pessoa, só dela conviver com uma pessoa mais inteligente. O coeficiente de inteligência aumenta.
Então essa é uma boa maneira de você tornar os seus hábitos mais gostosos, é participar de uma cultura em que o comportamento que você deseja é o padrão e já tenha algo em comum com o grupo. Se você, por exemplo, se cercar de pessoas que têm o hábito que você quer ter, vocês vão crescer juntos. Os novos hábitos parecem mais fáceis quando tem outras pessoas com a gente colocando em prática os mesmos hábitos todos os dias. Por exemplo, se você está cercado de pessoas saudáveis, é mais fácil que você vá querer se exercitar. É mais fácil que você ache normal. Então pensa, a pergunta que você tem que fazer é: qual é o ambiente que eu estou inserido? Esse pertencimento transforma uma busca individual em uma busca compartilhada. A identidade compartilhada começa a reforçar a sua identidade pessoal. É por isso que permanecer em um grupo depois de alcançar uma meta é crucial para manter os seus hábitos. Só que para isso, primeiro você tem que se conhecer, para entender qual é a tribo, qual é o grupo que vai te levar para cima e qual é o grupo que vai te levar para baixo, desde que esteja associado com a sua identidade. Uma outra forma de você tornar um hábito mais atraente, mais gostoso, é você associar ele a uma experiência positiva, né? Aqui, a atitude mental associada ao poder da palavra são muito importantes, né? E funcionam muito. Então, por exemplo, a gente sempre fala que tem que fazer tal coisa. Ah, hoje eu tenho que treinar, hoje eu tenho que ir para academia, eu tenho que acordar cedo para ir para o trabalho, eu tenho que cozinhar a minha comida. Agora imagina se você muda a palavra de, ao invés de você falar tem que, você usa, sei lá, eu consigo. Eu consigo acordar cedo para o trabalho. Eu consigo cozinhar. Só de mudar a palavra, você muda a maneira de encarar o tipo de evento. Você faz a transição de ver esses comportamentos como penosos e transforma eles em oportunidades. O ponto-chave é que as duas versões da realidade são verdadeiras, né? Você de fato tem que fazer essas coisas, mas você também consegue fazer essas coisas. Então a gente consegue encontrar evidência para qualquer atitude mental que a gente quiser escolher. A atitude mental é uma coisa poderosa. Tem uma entrevista que fizeram com um cadeirante, e aí perguntaram para ele como é que é a vida confinado a uma cadeira de rodas. Perguntaram como é que é a vida confinado. Ele falou assim: eu não estou confinado a uma cadeira de rodas. A cadeira me liberta. Se não fosse pela cadeira, eu estaria preso numa cama. E eu nunca seria capaz de sair de casa. Olha a mentalidade dele. Reformular os seus hábitos para destacar os benefícios em vez das dificuldades é uma maneira rápida e leve de você reprogramar a sua mente e tornar um hábito mais gostoso. Entendem isso? Uma maneira, por exemplo, de você desenvolver habilidades e fortalecer o corpo é como você pode lidar com os exercícios. Ah, eu tenho que fazer exercício. Não. Em vez de você dizer para você, eu preciso correr de manhã, você vai dizer, amanhã eu vou ganhar mais resistência, sei lá. Eu vou ganhar mais velocidade. Amanhã eu vou cuidar da minha saúde. Você pode, por exemplo, ligado a finanças, né? Ao invés de falar, eu tenho que juntar dinheiro, você pode falar, nossa, eu estou construindo meu futuro, eu estou construindo minha liberdade. Ao invés de falar, eu tenho que guardar dinheiro. Ao invés de você usar, eu estou nervoso, vai começar a palestra, você vai falar, eu estou animado, por isso que eu estou recebendo essa descarga de adrenalina. A chave para você encontrar e corrigir as causas dos seus maus hábitos é reformular essas associações a eles. Tá claro isso para vocês? Faz sentido? Então eu encerro hoje com essa frase. Não é o que fazemos de vez em quando que molda a nossa vida, mas sim o que fazemos sistematicamente. É fazer, gente, sistematicamente aquilo que você quer. Num primeiro momento, pode dar uma sensação de, vai ser cansaço, vai ser cansativo.
Não vai, porque quando se torna um hábito, se torna liberdade, um hábito automático. Você não pensa mais, você só executa. Tá claro? Bom, desafio dessa semana. Eu quero que você escolha um novo hábito que você deseja formar. Eu quero que você modele esse hábito com base na identidade que você quer viver e nos ambientes que fazem parte da sua rotina. Tá? Então, você vai escolher um hábito, ele tem que estar associado com a sua identidade, com os ambientes da sua rotina, e você vai definir horário e local específicos para iniciar esse hábito. Então, eu vou treinar todos os dias, 8 horas da manhã, na academia tal. Eu vou meditar, sei lá, 7 horas da manhã, no tapete da sala. Tá? Você vai pegar esse hábito e fazer isso, determinar horário, local específicos e tal. Você vai tornar ele intencional e gostoso. Eu quero que você associe a algo que dê prazer ou a um sentimento positivo, né? Então, eu quero que você pega essa aula e como é que você pode deixar ele mais gostoso? Como é que você torna esse hábito mais gostoso? Vai depender muito de cada hábito desse aí, mas tem as estratégias. 3, eu quero que você pergunta para você mesmo, esse hábito é um ponto a favor da identidade que eu quero viver? Maravilha, tá no caminho certo, né? E aí o quarto passo aqui é você ajustar o seu ambiente ao seu favor para você determinar os estímulos certos que vão te ajudar na construção desse hábito. Esse exercício tá na apostila aí, no resumo, tá? Eu vou colocar o resumo lá no programa e vou jogar ele já no grupo agora para vocês também já terem esse resumo e já colocarem em prática aí a semana. Tá bom, pessoal? Excelente noite para vocês, foi ótimo, passamos um pouquinho aqui, mas também não foi muito não. Eu tentei dar uma acelerada ali mais pro final para não ficar muito longa e cansativa a aula. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Aqui tem estratégia de fato, gente. Coloca essa estratégia. Isso aqui, ó, é estratégia, não tem como errar. Isso aqui, se botar em prática, executar, vai dar resultado, tá? Não deixem de fazer esse, entre aspas, dever de casa, nesse dever dessa semana, porque eu espero ver vocês aí com novos resultados para a semana que vem. Tá bom? Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula. Tchau!